Viajantes, como estão por aí nessa nossa jornada pelo planeta Terra? Espero que avançando nos seus passos, na sua caminhada. A nave aquariana aqui passou por grandes transformações nesses últimos meses, literalmente, quase como esse processo finaleira, né, que a gente está tendo de Plutão retrogradando em Aquário, chegando agora em Capricórnio, fazendo a sua última passagem ali do apagar das luzes em Capricórnio, para que finque bandeira pelos próximos 20 anos em Aquário, com todos esses movimentos astrológicos que estamos tendo no céu. Se não nos rendermos às mudanças que a vida está trazendo, vai ficar difícil, né? Então, por aqui, muitas mudanças interiores acontecendo, e inclusive quando algo muda dentro da gente, com certeza algo muda fora. Então, esperem por aqui que esse nosso caminhar pela nave aquariana vai ganhando um novo tom, uma nova forma de se comunicar. Então, para vocês que me conhecem por aqui, sabem que quem vos fala desse lado é a Aline Munay, inspiradora de almas. Trabalho com as temáticas da astrologia, a visão sistêmica, que é a constelação familiar, o yoga, o xamanismo, a cabalá, o desenho humano, entre outras vertentes, sempre buscando o nosso autoconhecimento e espiritualidade. Então, para você que chega novo por aqui, sejam muito bem-vindos. Não esqueçam aqui de deixar sua curtida, façam seus comentários, compartilhem com os seus, para que a gente possa cada vez mais expandindo esse nosso olhar mais simbólico e sistêmico da vida. E claro, né, cada um do seu lugar com aquilo que é possível, podendo contribuir não só para a sua cura interior e para a sua evolução pessoal, mas também para a regeneração do planeta, que é tema exatamente desse nosso mês de agosto/setembro, quando estamos com o Sol fazendo morada no signo de Virgem. Então, por aqui, vamos construir os nossos raciocínios no sofá da nave de hoje, com essa temática virginiana. Então, tivemos a entrada do Sol no signo de Virgem dia 22 de agosto e vamos costurar o nosso raciocínio em cima dessa temática. Eu senti muito de vir falar aqui para vocês um pouquinho sobre o momento atual e o que nos pede muita atenção, tá? Esse é um eixo super delicado, que é um eixo Virgem e Peixes, tá? São os opostos complementares, inclusive o eixo que vamos trabalhar em eclipse para ano que vem, ou seja, teremos essas temáticas super evidenciadas, não esquecendo que desde 2023 tivemos Saturno entrando no signo de Peixes, que vai ficar até 2026. E eu quero falar com vocês um pouquinho nesse vídeo hoje, aproveitando que estamos, né, sobre essa energia de Virgem, e ali quase nos aproximando de um eclipse que vai acontecer em setembro em Peixes, uma temática que a gente já vem levantando ela, assim, atenção sobre ela, desde o ano passado, vocês estão me vendo falar sobre isso, que é a temática da nossa saúde mental e saúde física. Nos últimos atendimentos meus, desses últimos meses principalmente, em conversas também em rodas com outras pessoas, com familiares, a gente está tendo um surto muito grande dos transtornos mentais. Estou falando sim de burnout, estou falando de depressão, estou falando de crises de ansiedade generalizada, estou falando de síndrome do pânico, de cada vez mais as pessoas sendo diagnosticadas com TDAH, com autismo e com todas as outras psicoses que a gente tem por aí, e o quanto é importante que a gente tenha cada vez mais seriedade, responsabilidade e cautela para lidar com esses assuntos. Então, principalmente em Virgem agora, né, nessa temporada e com esses eclipses nesse eixo, a gente vai ter mais do que nunca tomar a consciência de que planeta Terra, ele é um ser vivo assim como nós. A gente sabe que a humanidade vem degradando o planeta há muito tempo.
negligenciando várias temáticas de cunho ambiental e que, se a gente não ficar atento a isso agora, a gente tem grandes chances aí de vivenciar situações bastante desafiadoras, nada favorecidas para nós. E simultaneamente a isso, se estamos falando de planeta Terra, de Pachamama, de terra, né, literalmente de Mãe Gaia, estamos falando que no microcosmos, eu tô falando do meu corpo, eu tô falando da minha matéria, eu tô falando do meu eu. Então, como é que estamos cuidando? Do mesmo jeito que a gente faz a simbologia do cuidado com aquilo que está fora, no macrocosmo, essa é a mesma analogia do cuidado com aquilo que está dentro, no microcosmo. E esse eixo é um eixo de saúde e doença, então a gente está falando de um eixo que lida com as curas, com os remédios e também com as doenças, com os hospitais, com os manicômios, né? A gente enxerga isso quando a gente vai estudar essas duas polaridades. E em Virgem, principalmente, que é essa temporada que estamos agora, a gente está falando de um cuidado com a nossa saúde física, mental e espiritual. Gostaria muito de deixar uma reflexão para nós hoje aqui no nosso sofá, que você olhe tanto para si quanto ao seu redor e perceba como as pessoas estão. Hoje foi muito interessante porque no meu caminho da academia para minha casa, eu observei dois fatos que me fizeram trazer como material, porque eu já sabia, né, que eu ia gravar o vídeo para nós hoje, e que foi a seguinte: um cenário típico do trânsito. Então, um carro, né, ele fez uma curva de uma rua para outra, onde tinha um farol, e esse farol estava aberto, ou seja, estava verde. E esse carro parou ali, mais ou menos, né, no cantinho, assim, da lateral da calçada, para que uma senhora pudesse descer. E é claro que nesse parar desse carro, os carros que estavam atrás também atrapalhou ali um pouquinho o fluxo e os carros de trás começaram a ficar parados. Eu estava observando a cena desde o início e ela não deve ter levado, gente, 3 minutos. E nesse tempo de 3 minutos, a quantidade dos carros xingando, buzinando, gritando e aquelas mãos na buzina que quase estoura o nosso tímpano, até que eu vi a senhora idosa descendo do carro para a calçada, fechando a porta do carro e aquele carro podendo seguir, o quanto as pessoas xingaram, gritaram, levantaram a mão. E eu falei assim, caramba, né? O quanto a gente está sem paciência. A gente não tem paciência com a gente mesma, a gente não tem paciência com os outros, a gente não tem paciência em nenhum cenário que tira a gente daquele ideal ilusório, perfeito que está na nossa cabeça. E que essa é uma polaridade de peixes, porque peixes a gente vive as fantasias, a gente vive as ilusões, a gente vive o mundo de Alice. Então, muito provavelmente, para cada uma daquelas pessoas, daqueles carros, existia um cenário perfeito na cabeça delas. E quando elas não podem vivenciar aquele cenário perfeito, entra em colapso. E é um colapso que, gente, é um colapso mental. Porque, veja, é uma manifestação ali que você não tem uma compaixão, você não tenta entender, você não respira, você não tem paciência e você literalmente explode na primeira oportunidade que você tem. E aí, um pouquinho depois, assim, depois dessa situação, né, eu logo após fiz a curva e vi uma pessoa, assim, era em pleno 3 da tarde, e quero que vocês escutem isso de uma forma ampliada, tá? Era uma moça jovem, ela estava sentada assim na calçada, com um cigarro na mão e uma Coca-Cola do outro lado, e ali com a cabeça baixada mexendo no celular. Aquilo também para mim foi muito impactante, porque vejam, é claro que, enfim, né, as pessoas, elas escolhem o que elas querem consumir, querem colocar para dentro, mas se a gente está com esse olhar mais atento, a pergunta é, meu Deus, do que ando me nutrindo? E quando eu falo nutrindo, aqui eu vou falar literalmente das coisas que a gente põe para dentro. Então é sim o seu alimento, é sim a sua bebida, mas também as drogas, sejam elas lícitas, sejam elas ilícitas, os pensamentos, a energia, os ambientes, as pessoas que eu convivo, do que eu estou nutrindo o meu corpo físico, do que eu estou nutrindo o meu corpo mental e o meu corpo espiritual. Eu acho que a gente, nesse momento, né, que a gente está tanto de trabalhar o eixo de Virgem e Peixes, quanto Saturno, que é o deus do karma, que é o professor bravo, que ele vai falar assim, olha,
se vocês não passarem a ter responsabilidade com o seu mundo psíquico, com a sua fé, com a sua espiritualidade, com o cuidado com os seus traumas, com as suas dores, vai dar ruim. Então, como é que você tem lidado com isso? Vejam, parece que é normal. Tem uma frase que eu gosto muito, peço desculpa para vocês que não estou me lembrando do autor agora, não sei se é o Rumi, talvez seja, tá? Mas eu deixo qualquer coisa na descrição aqui do vídeo, que ele diz assim: não é normal se adaptar a uma sociedade que está doente. Eu vejo muitas vezes as pessoas falando, eu fui no médico e tô com sintomas do burnout, fui diagnosticado com possível burnout, eu tô com isso, eu tô com aquilo. Num lugar, muitas vezes, de uma certa conformidade. Como é que a gente pode se conformar com esses transtornos psíquicos? Como é que a gente pode ter chegado num nível de tanta negligência que você é diagnosticado com uma crise de ansiedade generalizada, você fala assim, ai, que bom, ai, tenho isso. Você é diagnosticado com uma síndrome de pânico, ou sei lá, eu com qualquer outra coisa, e você não se atenta, e você não, oh, meu Deus, acende a luz vermelha, porque isso daqui não dá. E é claro que qual é a linha tênue, tá? E para mim é exatamente o que a gente vai precisar aprender e todos nós, enquanto humanidade, seremos convidados a desenvolver, que é, ok, eu falo para todo mundo, existe um momento, se você já cruzou a linha, você vai necessitar de um psiquiatra, você vai necessitar tomar remédios, você vai necessitar passar por um acompanhamento muito profundo e sério, mas se você não cruzou essa linha ainda, a pergunta que eu te deixo é, o que você está fazendo para você não passar para o lado de lá também? Porque vejam, nenhum de nós estamos a salvo de manifestar um transtorno desse. Um pouquinho que a gente cai num piloto automático, um pouquinho que a gente perde a nossa atenção e a nossa presença no nosso dia a dia, nesses nossos cuidados rotineiros, a gente pode ser o próximo a estar tendo um burnout, a estar tendo uma depressão, a estar tendo uma crise de ansiedade. E olha, quando eu tô falando desse eixo, né, inclusive para vocês refletirem por aqui, em Virgem a gente está falando dos ritmos. Que ritmos? Os ritmos do dia a dia. O que é que você está comendo todos os dias? Como é que você está cuidando da sua mente todos os dias? Como é que você está nutrindo a sua conexão espiritual todos os dias? E vejam, gente, eu não estou falando aqui de uma vez a cada ano. Eu estou falando aqui de um cuidado diário. É claro que se você tem uma alimentação super saudável e aí você vai confraternizar com os amigos um dia numa pizzaria, comer uma porcaria, comer um pouquinho mais de doce. Gente, eu não estou falando desse radicalismo. Eu estou falando de quando você para e olha para a sua rotina, o que é que você está fazendo com o seu corpo físico, mental e espiritual todos os dias. Se você vai trabalhar na mesma empresa tóxica, com o mesmo chefe que te suga, brigando pelos mesmos motivos, depois não venha se arrepender porque sua mente pifou. Se você está todos os dias se alimentando de besteira, comendo congelado, comendo de qualquer jeito, não venha depois chorar porque o seu corpo pifou. Se você negligencia o seu contato e a sua conexão espiritual, não venha reclamar depois que você está com vazio no peito. Percebam? É isso que a gente vai ter que aprender com esse eixo de Virgem e Peixes, começando agora e tendo esse eixo ali gritando para nós em 2025. Como é que organizamos essas dores internas, esses medos, esses traumas, essas neuroses, essa loucura que a gente tem na nossa psique, colocando os pés na realidade, fazendo o que precisa ser feito com praticidade, com objetividade e cuidando literalmente da nossa nutrição em todos os níveis. Pode parecer besteira, mas eu imagino que alguns de vocês também escutem isso, mas ainda hoje, no atual momento que estamos, com esse boom que tivemos do autoconhecimento e da espiritualidade, ainda escuto pessoas dizendo que terapia é para louco.
Então, se em pleno 2024, com todo esse boom de informação que a gente já tem nas mídias, que é de acesso fácil para absolutamente a maior parte da população do mundo, como é que alguém ainda acha que terapia é coisa para louco? Como é que alguém ainda não considera os benefícios das práticas meditativas, do silêncio? E aqui eu falo sobre um olhar universalista. Então, a sua meditação pode ser dentro da sua igreja, pode ser dentro do seu templo, pode ser dentro da sua casa, pode ser num ritual. Não importa. Você pode cuidar do seu corpo se alimentando com a comida que você acredita saudável, sendo uma alimentação vegana, vegetariana, carnívora, onívora, plant-based. Mas como é que você cuida disso? Você pode cuidar do seu corpo físico com uma atividade, dando volta em torno do seu quarteirão, fazendo caminhada todos os dias no seu parque, indo para uma musculação, indo para uma natação, indo para o seu beach tênis, fazendo uma dança. Mas vejam como é que você mantém tudo isso em ordem. Ordem é palavra de virgem. Ordem e cuidado. Ordem e cuidado. Organização, limpeza, higiene. Tudo isso são características para serem aprendidas em virgem. Então, eu quero deixar, né, com esse nosso retorno por aqui e essas novas reflexões, que você daí possa refletir. Peraí, como é que tá o meu estado mental? E ser sincero, porque às vezes a gente se engana. Às vezes a gente acha que a gente está de um jeito e a gente está mascarando tomar uma decisão, a gente está mascarando assumir que a gente está sem paciência, que a gente está irritado, que a gente é grosso o tempo inteiro, que a gente não consegue mais conversar com as pessoas. Como é que você para e fala, meu Deus, o meu estado mental não tá bom? É caso de um psiquiatra, é caso de um médico especialista, é caso somente de eu silenciar um pouco mais, é caso de eu mudar as relações, é caso de eu sair de uma empresa, é caso de eu mudar de um trabalho. O que é que você precisa fazer para que essa sua mente volte a se organizar? Eu poderia, inclusive, falar das situações mais no limite que a gente tem, que são pessoas tirando as suas próprias vidas. E não são pessoas só com 70 anos, com 50 anos, não. Estou falando de pessoas com 13, estou falando de pessoas com 15, estou falando de pessoas com 20. Estou falando de qualquer pessoa que chega no momento que ela fala assim, olha, não dá mais, acabou, tira a própria vida. Então, meus queridos, a viagem é sempre uma viagem que vai nos cobrando mais, não no sentido ruim, mas num sentido de crescimento, de expansão, de evolução. Acho que nunca antes fomos tão direcionados a nos importar com a saúde mental, a refletir os ambientes que estamos, os lugares que estamos trabalhando, as pessoas que estamos conversando, como é que estão os meus pensamentos internos, para que efetivamente a gente consiga manifestar uma saúde integrativa a nível do nosso corpo físico, mental e espiritual. Então, essa é a reflexão que eu desejo para vocês, para essa nossa semana de entrada de Sol em Virgem. E vamos caminhando, que lá, quando chegarmos na Lua minguante, teremos reflexões sobre o que fazer com essas partes destrutivas que ainda nos habitam. Daqui, sigamos avançando. Até a próxima.